Fala pessoal, tudo bom? Hoje no Fatos Curiosos vamos abordar uma das teorias mais problemáticas dos últimos tempos. O que os Estados Unidos esconde do resto do mundo e até de si mesmo? Ano a ano, uma das maiores economias do mundo destina bilhões para projetos que nem seu povo e nem a autoridade máxima do país sabem. E ao contrário do que ocorre no Brasil, onde isso seria simplesmente desviado, esse dinheiro realmente é investido em operações secretas e extraoficiais, pelo menos na maioria das vezes. Vamos explorar isso com calma, mas antes de conversarmos, você já sabe o que tem que fazer. Já deixa aquele like no vídeo, assine nosso canal e já aciona o sininho para ficar sabendo sempre quando lançarmos novos vídeos. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Aonde estão destinados os bilhões de dólares do orçamento secreto? Existe uma quantidade relativamente grande de órgãos do governo estadunidense que basicamente não precisam prestar contas a ninguém. Alguns desses órgãos ainda devem satisfações ao presidente da República, mas alguns nem isso, já que existem operações secretas de longa data que nem o presidente teve acesso. Isso ocorre muitas vezes porque muitas dessas operações contêm segredos de estado de valor tão alto que só o fato de você ser conhecido e saberem que você conhece esses segredos já te transforma em um alvo. Exatamente por isso, até as pessoas que sabem a respeito de determinadas operações dentro de agências como FBI, Pentágono e etc. são segredos, e a obrigação do Estado proteger esses segredos e proteger a identidade de quem conhece esses segredos. O que será que os Estados Unidos têm tanto a esconder? Importante salientar que apenas do que já é conhecido já faz com que os Estados Unidos sejam, no mínimo, tidos como intervencionistas. Agora, se juntarmos a isso as acusações e suposições de intervenção no país, em outros sistemas políticos, inclusive no brasileiro, podemos considerar que a atitude americana está longe de ser considerada louvável. Além disso, o que antes era apenas uma suspeita acabou se transformando em uma chocante confirmação. Os Estados Unidos realmente tiveram, ao menos, um programa de observação de UFOs, e isso é o que eles nos contam. Ou seja, é capaz de existir ainda muita informação tida como ultra secreta, que o governo e estas agências não têm autorização de falar a respeito, pelo menos por enquanto. Sobre todas essas questões, o que se tem de real a respeito? Como estamos falando de orçamentos secretos, interferências extraoficiais em países e até de vigilância contra alienígenas, é difícil bater o martelo sobre muitas das informações oferecidas e até aonde essas informações são confiáveis. Nesse sentido, é muito importante compreender que existem informações que preencham algumas lacunas desses assuntos, isso logicamente de maneira extraoficial e sem confirmação. Para organizarmos melhor essas informações, vamos separar alguns temas que consideramos os mais interessantes e falar um pouco a respeito. Interferência americana em outros países. Os Estados Unidos é um dos países mais intervencionistas do mundo. No presente momento, os Estados Unidos está financiando abertamente intervenção militar em 7 países, especialmente na África e no chamado Oriente Médio, e essas são as intervenções oficiais e reconhecidas. Os noticiários políticos brasileiros voltaram a citar intervenção americana em questões nacionais, com o claro envolvimento do FBI, por exemplo, na Operação Lava Jato, que, independentemente da sua convicção política, vem sendo claramente demonstrada como, no mínimo, abuso de poder por parte do Ministério Público do Paraná e do juiz Sérgio Moro. Junte a isso a extensa documentação existente a respeito da intervenção dos Estados Unidos em golpe de Estado ao redor da América Latina. Países como o Brasil, Argentina e Chile, entre outros, tiveram sua soberania claramente desafiada pelos Estados Unidos a partir do momento que eles se envolveram nos golpes de Estado que esses países sofreram durante a Guerra Fria. E novamente podemos dizer, e isso é o que nós sabemos. Vai saber o que ainda não foi descoberto ou que ainda está escondido nos porões do FBI, CIA e Pentágono.
Não é exagero algum dizer que a espionagem americana em relação a outros países, especialmente quanto aos países da América Latina, vem sendo mantida. Muitos dizem, inclusive, como um projeto de dominação. Essa teoria diz o seguinte: toda vez que algum país da América Latina começa a ameaçar a hegemonia cultural e política dos Estados Unidos, o país faz um movimento quase secreto para modificar um pouco que seja a política desse país. As teorias a respeito da relação entre as eleições de partidos de extrema-direita não ser apenas um projeto pessoal de um ou outro agitador extremista, e sim um plano de governo arquitetado para que os Estados Unidos pudessem modificar a política de outros países de forma impune, fica um pouco menos absurda quando você pensa em quanto esses países se prejudicam com esses governos e quanto o capital internacional dos Estados Unidos consegue com esses países agindo de maneira quase submissa a respeito das intenções deles. Pesquisa a respeito de UFOs. Quando falamos da relação entre os Estados Unidos e os alienígenas, entramos em uma situação quase irônica. Ao mesmo tempo em que a indústria cultural americana, especialmente quando falamos em Hollywood, teve um grande trabalho em colocar os aliens dentro do nosso imaginário coletivo, as autoridades americanas fazem um grande trabalho para ocultar o que se sabe a respeito deles. Em nosso vídeo anterior, falamos sobre os 12 Majestosos, que teoricamente seriam um grupo especial de cientistas e militares que teriam sido especialmente recrutados pelo presidente para compreender e explorar com mais precisão as tecnologias alienígenas. Uma curiosidade adicional que acabamos descobrindo sobre isso é que, apesar de afirmar, como comentamos no vídeo anterior, que os 12 Majestosos nunca existiram, o Pentágono admitiu que financiava uma pesquisa secreta sobre a localização de OVNIs. O que foi liberado é que essa organização, esse fundo de pesquisa, existiu entre 2007 e 2012. Será apenas durante esse período que isso foi estudado? Muitas pessoas acreditam que não. Tanto que até hoje em dia acredita-se que, seja por descendência direta dos 12 Majestosos originais ou ainda por alguma outra forma de organização, existe uma agência especializada em tecnologia e cultura alienígena dentro do orçamento secreto dos Estados Unidos. E o que nos faz ficar ainda mais desconfiados a esse respeito? O fato de que parece existir uma verdadeira força-tarefa para transformar qualquer suspeita de envolvimento do governo estadunidense com qualquer atividade ufológica em teoria da conspiração exagerada e desmedida, quase beirando a fake news. Isso vem gerando a desconfiança de cada vez mais pessoas de que os Estados Unidos sim têm alguma coisa a esconder a esse respeito. Espionagem militar. Se já não bastasse as formas indiretas como as coisas dos Estados Unidos vêm afetando diversos países do mundo, inclusive o Brasil, ainda existe toda a questão da espionagem militar. Muitos desses gastos nem são mais considerados secretos, mas isso pode ser um tipo de cortina de fumaça desenvolvido pelos militares como uma forma de serem deixados em paz. Dessa forma, fica muito mais simples gerenciar as chamadas Black Ops, sem o excessivo controle que os procedimentos padrões acabam exigindo, até por uma questão de política internacional. Uma questão que anda muito em voga hoje em dia é por quanto esse intervencionismo americano vem sendo utilizado para auxiliar em questões nas quais os Estados Unidos não podem se envolver tão abertamente, como possivelmente as questões envolvendo as disputas político-econômicas com a China, questões relacionadas aos conflitos em lugares como o Iraque e a tão problemática faixa de Gaza, e outras questões que acabam ficando um tanto quanto em segundo plano em relação a todos os problemas que os Estados Unidos causam pelo mundo. Curtiu esse conteúdo? O que achou? Mande suas impressões e sugestões para a gente e compartilhe o nosso conteúdo.